respostas, né? Não, ninguém vai ter apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem nos assiste. Bem-vindos aí a mais um dia de Enesc, ao nosso terceiro dia do nosso Enesc. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui com a transmissão antes. Vamos ver se o pessoal. Isso, o pessoal já nos vê. Então, beleza. Vamos lá, vamos dar início. Pessoal, então, primeiro agradecer a presença de todos que já estão aqui no nosso terceiro e último dia de Enesc. Iniciamos na sexta-feira, tivemos aí uma participação bem legal do pessoal. Então, eu queria aqui, primeiro, agradecer a todos os parceiros. Na verdade, antes nós vamos iniciar com uma apresentação em violino hoje, do violinista Simon, que ele está apresentando o hino nacional. Então, é uma gravação, a gente está liberando aqui para vocês, tá? Então, vamos aí assistir essa apresentação do hino nacional.
Então, voltando, vocês acabaram aí de assistir a apresentação do Hino Nacional em violino, momento cultural aí do nosso 10º Enesp. Então, agora eu gostaria de agradecer a todos os parceiros aí do nosso evento, agradecer aí principalmente o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, que está aí com a gente organizando, fazendo toda a organização do evento. Agradecer ao blog da engenharia também, que está sempre aí com a gente, divulgando tudo, a equipe CAD de Tecnologia, pelo menos aprendizagem, a CredCrea, a nossa cooperativa de crédito, a nossa caixa de assistência dos profissionais do Sistema Confea-CREA Mútua, Sistema Confea-CREA Mútua, e principalmente também a ONG Engenheiros Sem Fronteiras, do Núcleo de Joinville, que está recebendo aí todas as doações do nosso evento. Então, para você que nos assiste, não deixe de doar. Aí no canto esquerdo da tela de vocês tem um QR Code. Esse QR Code ele encaminha para doações e essas doações são revertidas ao Engenheiros Sem Fronteiras. Então, todas as doações estão sendo aplicadas às ações do Engenheiros Sem Fronteiras. Quem ainda não conhece o Engenheiros Sem Fronteiras, o trabalho deles, é só procurar eles no Instagram, no Facebook, eles têm site, tudo. Então, não deixem de fazer as suas doações. Antes, vou pedir aí para o pessoal, não deixem também o chat está à disposição de vocês, podem mandar perguntas no chat. O pessoal, a gente tem toda uma equipe de apoio aqui que está acompanhando o chat, passa as perguntas para a gente. A ideia aqui hoje é realmente a gente ter uma conversa sobre essa importância da participação dos profissionais das entidades de classe. Então, aproveitar e já pedir para se inscreverem no nosso canal também, curtirem o vídeo, porque assim o YouTube ranqueia a gente, mais gente pode ter acesso a esse conteúdo. Gente, vamos dar início aqui. Eu vou primeiro, na verdade, eu não vou apresentar os nossos convidados, porque os convidados vão se apresentar, vamos dizer assim. Eu vou passar aqui para cada um fazer a sua apresentação pessoal e também apresentar a sua entidade de classe, né? A gente veio aqui falar sobre entidade de classe, não podemos deixar de apresentar a nossa entidade de classe. Eu vou começar aqui pela ordem que está na minha tela. Aqui eu tenho o primeiro, o Everson. Everson, com a palavra. Opa, bom dia a todos aí. Obrigado, Nicolas. Thomas, perdão. Então, sou engenheiro Everson Lombardi, formado em engenharia elétrica, né? Sou atual diretor técnico da Associação de Engenheiros do Médio Vale do Itajaí. Vou começar aqui pela... Né? E estamos hoje aqui participando, né, junto com as outras entidades aí, para ajudar alguns esclarecimentos aí para os telespectadores aí, os novos engenheiros que vão se formar aí. Seria isso, Thomas. Tom. Beleza, Everson. Depois temos aqui a Camila. Oi, bom dia a todos. Eu sou engenheira civil, sou presidente da ASTEA. A ASTEA é a Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui do sul de Santa Catarina, de Criciúma. A ASTEA é uma entidade precursora, ela tem 63 anos, e eu também sou conselheira suplente da Câmara da Civil. Legal, Camila. Depois da Camila, eu tenho aqui o seu Alfredo. Bom dia a todos. É uma honra muito grande participar desse encontro. Eu sou engenheiro Alfredo Herbst Neto, sou engenheiro mecânico, formado em 1982 pela Faculdade de Engenharia de Joinville. Sou engenheiro de segurança do trabalho e especialização em engenharia de produção. 8 anos em atividades profissionais na Consul e há 30 anos com empresa própria na área de refrigeração e condicionamento de ar. No sistema CREA, eu fui inspetor desde 2001 até 2014, 2014 a 2016, conselheiro suplente, e a partir de 2018, conselheiro titular na Câmara de Engenharia Mecânica do CREA Santa Catarina. E sou coordenador do CEDER Litoral Norte. E agora, em 2020, a convite do presidente do CREA, participando da diretoria do CREA como primeiro tesoureiro.
Na entidade de classe, minha entidade, o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, o CAJ, né, participando desde o início, quando iniciei minhas atividades profissionais. Na diretoria desde 2014 e estou exercendo atualmente o cargo de presidente com mandato até 2022. E o CAJ ele foi fundado em 11 de dezembro de 1954 e esse ano a gente está completando 66 anos de atividade e é a entidade que tem a indicação de maiores números de conselheiros junto ao CREA de Santa Catarina. Legal, seu Alfredo. Eu acho que aqui todos são presidentes das respectivas entidades, né? E por último aí a apresentação do nosso querido Mauro também. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao Tom pelo convite, né? É uma grande honra aí participar desse painel, né? O CREA Júnior defendo muito aí que a importância dele para o sistema, para nós formar novos líderes, né? Nós mostrar a importância do sistema desde a faculdade, né? Então, eu sou engenheiro civil Mauro de Coe, sou formado desde 2014 aqui pela UNO Chapecó, né? Como eu gosto de dizer, estou atualmente como presidente da AEAO, né? A AEAO é a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Oeste. Ela é uma entidade mista, né? Então congrega engenheiros e arquitetos, todas as engenharias, menos a engenheiros agrônomos, né? Que tem uma entidade própria em nossa cidade. Nossa entidade ela tem 49 anos, está próxima de completar 50 anos no próximo ano. Hoje ela tem em torno de 700 associados, dentre estudantes também, né, só que infelizmente, como a gente discutia antes, nem todos indicam suas respectivas anuidades, né, temos em torno de 150, 155 hoje associados em dias que anuidade, né. Então, eu sou no mercado privado, né, sou também o engenheiro, sou o mais jovem presidente da EAO, né, chega um momento aí que a gente percebe que a gente só fica reclamando, não leva a nada, a gente tem que fazer alguma coisa, né, e a entidade de classe geralmente é um excelente caminho para isso, né, então, sem mais delongas, é mais ou menos isso, pessoal. Beleza. Gente, tá tudo certo com a transmissão, né? Vocês me ouvem, né? Me ouvem? Ah, beleza. Eu tinha aqui umas perguntas elaboradas, mas quando eu fiz as perguntas, eu esqueci de uma coisa importante. A gente vai falar sobre realmente a importância dessa participação dos profissionais da entidade de classe, mas eu vi que eu não coloquei nas perguntas o porquê de vocês estão na entidade de classe, por que vocês assumiram a diretoria. A gente vai falar bastante da importância dos outros virem, mas a gente não colocou por que realmente vocês entraram nessa. Talvez qual a trajetória de vocês até chegar a essa questão dentro da entidade também, né? Então, eu acho que isso é uma pergunta que é legal todo mundo responder. Eu vou passar primeiro. Pode ser para o Mauro, que foi o último a se apresentar. Obrigado, Tom. Então, eu sempre tive eu lembro até hoje, eu gosto de dizer que eu lembro até hoje, o primeiro contato que eu tive com a entidade de classe nossa, né, no dia 25 de agosto de 2004, né, eu fui num evento, né, como tem um irmão que é engenheiro civil, que é mais velho, ele me levou num evento da EAO, lá seus longevos 16 anos atrás. E aquilo foi uma paixão à primeira vista. Desde aquele momento, eu já sonhava ser engenheiro civil desde sempre, né, e eu sempre imaginava assim, um momento que eu podia me associar na entidade, né? E assim foi. Quando eu entrei no quarto período ali, que permitiu isso, em seguida eu já fui até a entidade e acabei me associando. Na época, na minha graduação, praticamente ninguém era associado, não lembro de outros colegas serem associados, e ali eu já comecei a participar. Como estudante não tinha voto, mas ele podia participar dos churrascos, muitas vezes, que nem o Alfredo falou antes da nossa conversa aqui, a gente sempre estava ali, escutando. Como estudante, tu mais escuta do que tu fala, né? Mas tu vai pegando aquele amor, né? E aí, em 2017, eu recebi o convite aí para ser... Eu não estava na atual diretoria, né? Existiu uma eleição, onde existiram duas chapas, existia um pessoal um pouco mais de uma velha guarda e um pessoal mais jovem se reuniu a fim de querer entrar na diretoria, né? E eu fui convidado a ser o vice-presidente.
aí nós fomos eleitos naquela eleição, né? Eu, na época, com meus 27 anos, eu fui vice-presidente durante aí 14 meses, até que o presidente teve que se licenciar. Ele é funcionário da Casan, e a Casan transferiu ele para outra região, ele não pôde mais ser presidente. Então, eu assumi temporariamente durante aqueles 8 meses, e no final do ano passado eu fui, ali a nossa chapa foi eleita, não teve uma única chapa, e é isso que me levou, né? Mas, assim, como eu disse antes, a maior vontade de participar é realmente fazer alguma coisa diferente, né? A gente vê muitas vezes assim, a gente senta, eu lembro de colegas assim, nós sentávamos, ficava 2, 3 horas ali falando mal de engenharia, que engenheiro não é unido, que engenheiro não se movimenta, que a engenharia é desvalorizada, mas eu lembro que depois daquelas 3 horas nós levantava e ninguém fazia absolutamente nada para modificar o cenário, né? Então, o principal motivo é esse, né? Que muitas vezes a gente deixar os outros tomarem decisões por nós, eles sempre vão estarem tomando as decisões por nós legalmente, né? Então, é mais um envolvimento, a importância, e principalmente a gente vê a força que uma entidade tem, né? Muitas vezes sozinho você não tem força nenhuma no teu município, mas quando você junta 100 colegas ao teu lado, você consegue modificar uma lei, você consegue chegar em qualquer governante, qualquer gestor público. Então, o principal motivo é esse, né? É de defender os profissionais. Acredito muito na união da classe, acredito que a única forma de nós melhorar é se unindo, né? Então, diria que o principal motivo é fazer alguma coisa a mais, né? Fazer a diferença, movimentar e estar à frente, tomar decisões e não ficar somente num ponto que muita gente reclama e fala mal do sistema, né? Legal, Mauro. Deixa eu ver, o seu Alfredo pode comentar um pouquinho. Bom, eu participo praticamente da entidade desde quando eu ingressei na faculdade, em 1977. A grande maioria dos nossos professores, na época, eram associados ou diretores do CAJ. Então, eles cativavam os alunos, né, a participarem desde o início de nossos estudos na entidade. Claro, tinha aquele interesse, toda terça-feira a entidade lá fazia um churrasquinho, e já viu estudante naquela época, ia para lá no CAJ para filar um rango, vamos dizer. E desde então eu me formei, trabalhei na atividade profissional, depois com a empresa, e a gente sempre participou, né? Até chegar ao ponto, fui, como falei anteriormente, participando como inspetor na inspetoria aqui de Joinville, e com a empresa, uma tradição dentro do CAJ é o nosso campeonato de futebol, que já está na 38ª edição, esse ano infelizmente não teve, então sempre houve essa participação. E, claro, através da entidade, né, a gente pôde ser indicado para assumir como inspetor e depois como conselheiro, né? Porque o profissional ele só vai poder participar no sistema, ser indicado como conselheiro, né, quando ele tiver ligado a uma entidade de classe, né? Então, essa é a minha... E participei, como falei, desde 2014 na diretoria, e em 2018 assumi a presidência, onde estou até a presente data. Legal, seu Alfredo. Vamos lá. Deixa eu ver, a Camila podia comentar um pouquinho também. Então, eu comecei também, mais ou menos pelo que o Mauro falou, né? A gente não pode só reclamar, a gente tem que agir também, né? Então, na faculdade, tinha sempre aqueles grupinhos criticando o sistema, falando da engenharia, e eu sempre pensei assim, não, eu quero me formar e fazer algo pela engenharia, né? Não quero continuar sendo só mais uma que critica, né? A gente tem que correr atrás. E aí eu conheci o Evânio, que ele é bem atuante no CREA, ele é meu professor, na verdade, e na nossa janta pré-formatura, ele disse, Evânio, eu quero participar do CREA. Porque tu não tinha noção, né? Como o Alfredo falou agora, para participar do CREA, tu tens que estar ligado a alguma associação, então tu não consegue chegar lá. Né? E eu não conhecia a associação, na minha época não tinha o CREA Júnior. Eu vejo essa importância do CREA Júnior, eu não tive essa oportunidade de participar. Né? E foi assim, aí eu me formei em agosto, já comecei a participar das reuniões,
final de ano teve formação de diretoria, eu já fui como primeira secretária, aí fiquei 2 anos como primeira secretária, depois continuei novamente, fui como segunda secretária, depois fui como primeira secretária, e agora eu estou como presidente, na verdade termina agora final do ano, nós não temos reeleição, vai ter outra chapa, e eu estou atuante no sistema, quero continuar na CEA participando, né, para a gente poder ajudar a engenharia. Então foi assim, foi a vontade de fazer algo, de não criticar e fazer. Foi assim que me levou a participar da associação. Ah, legal, Camila. Pessoal, não esqueçam, o chat está à disposição de vocês, tá? Podem mandar perguntas ali no chat que o pessoal aqui me encaminha para a gente passar para os nossos convidados, tá bom? E agora, o nosso convidado Everson também podia comentar um pouquinho da trajetória dele. Eu me formei em 2003, né, engenheiro eletricista, né? E conheci a Associação de Engenheiros, né, aqui de Blumenau, naquela época, né? Me filiei à associação, né? A associação me trouxe muitas oportunidades, né? Fiz muitos cursos na associação, né? Então, cursos da área de engenharia, da área elétrica, cursos da área de segurança, porque depois eu fiz engenharia de segurança, né? Cursos na área social, né? Na área de desenvolvimento pessoal também, né? Retórica, né? Entre outros, né? Coisas que a gente não vê dentro da universidade, né? Dentro da universidade a gente matemática, física e cálculo, álgebra, né? Então um pouquinho da parte de humanas, né? Então a associação me trouxe muito isso, né? Então me ajudou no meu crescimento profissional, né? Então, como sou muito participativo, né? Comecei a participar também junto com as diretorias, né? Como voluntário, né? Sem participar na diretoria. Então, nessa atual gestão, né, veio um convite para mim participar junto à diretoria, né? Que eu poderia estar somando junto com a diretoria, né? E achei bacana o convite, né? Até porque o desafio também era importante, né? Assim como a gente estava conversando antes, né? A associação depende dos sócios, né? E das parcerias que vão formando, né? O CREA, ela não passa mais aquele repasse que existia antigamente, né? Então nós precisávamos profissionalizar a nossa associação, fazer gestão da nossa associação, né? Então foi um desafio bom, né? E o desafio continua, né? Por isso eu entrei na associação, né, para participar da diretoria, né? E esses 3 anos, né, dentro da diretoria, né, com bastantes eventos, né, bastante trabalho, né, entre acertos e erros, vitórias e derrotas, né, trouxe um desejo maior ainda, né, que foi liderar a associação, né? Então, para a próxima gestão, a minha chapa foi eleita, né? Então serei o próximo presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui do Médio Vale do Itajaí, localizado em Blumenau, né? E um desafio grande ali, né, para atrair jovens, atrair os engenheiros formados, né? Continua, né? E esse é na palavra, né, o tesão do negócio, né? Então é o desafio, é aquele negócio. A gente escolheu engenharia porque a gente gosta de problema, né? O pessoal procura os engenheiros para resolver problema, né? Então estamos no lugar certo. Seria isso. Legal, Everson. Principalmente essa questão de a gente escolher engenharia para resolver problema, a gente tá vendo na prática aí esse final de semana com a realização desse evento aqui, tanto problema que deu. Pessoal, é uma pergunta também que eu não tinha colocado, mas é que a gente que convive diariamente aí com pessoas, estudantes dentro do CREA Júnior, muitas vezes, alguns ainda se perguntam por que dos arquitetos, algumas entidades têm os arquitetos ainda presentes, sendo que o nosso conselho é de engenharia e agronomia. Então, eu gostaria que, vamos ver aqui, eu acho que o seu Alfredo pode comentar um pouco sobre isso. Bom, o CAJ, quando foi fundado em 1954, era SEG,
Centro de Engenheiros de Joinville. E depois, ao longo dos anos, muitos arquitetos que não tinham uma entidade, gostaríamos de participar. Então, acho que foi na década de 1970, agora não me recordo o ano, houve a inclusão dos arquitetos, que se chamou, nome atual, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, né? Hoje, aqui na nossa região, nós somos aproximadamente 5.000 engenheiros e 1.000 arquitetos, né? Inclusive, já tivemos dentro do CAJ, presidente arquiteto, né? Um único caso, né? Mas já faz um bom tempo. E a gente sempre fala, mas como já muitos anos que eles participam conosco, né? Então, por enquanto, a gente continua, já foi cogitado a saída deles, mas para manter a tradição da nossa entidade, eles ainda participam. Ah, entendi. Então, por regulamento, eles podem participar e tudo certinho, né? Nós só fizemos uma alteração, né, a pedido por uma exigência do Confea, quando que não poderiam, vamos dizer, participar de uma forma decisiva para assinar algum convênio com os CREAs, Confea, Mútua, né, desde a participação. É a mesma coisa, como acontece na Mútua, também tem muitos arquitetos ainda. Dentro do plano de saúde da Unimed com o CREA de Santa Catarina, tem muitos arquitetos, como também tem muitos técnicos que saíram do nosso sistema recentemente, né? Então, se mantém, e eu acho que por respeito a esses profissionais, a entidade deve manter. Ah, legal. Gente, deixa eu ver uma pergunta aqui. Aqui, ó. Vemos muitas entidades em Santa Catarina parceiras e vemos muitas fechadas para conversas com. Quando eu digo essa questão de entidades parceiras e fechadas, entre elas, conversas entre as entidades. Então, a gente vê que muitas entidades acabam sendo parceiras uma da outra, apoiam ações uma das outras, só que tem algumas que acabam se fechando. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Elas devem ser fechadas? Devem ser parceiras? Eu vou direcionar essa pergunta, pode ser para o Mauro. Tom, obrigado. Então, Tom, eu sou um grande defensor da união, né? Então, assim, claro que assim, na nossa região a gente promoveu uma união muito grande das entidades, por exemplo, assim, ano passado a gente fez um seminário aí para 300 pessoas, onde que nós colocamos todos os presidentes aqui das entidades da nossa região, né? Que são a nossa região aqui, nós temos uma entidade em Concórdia, que é a ECOM, temos uma entidade em Xanxerê, que é a CEAI, temos uma entidade em Pinhalzinho, que é a IAI, temos uma Senar, que é em São Miguel do Oeste. Então, seriam as entidades aqui que estariam num raio nosso de, vamos dizer, 150 quilômetros, né? E foi, assim, todos os eventos aqui, esse ano, claro que é um ano diferente aí, mas a gente tem uma grande união aqui, assim, a gente troca muita figurinha, os presidentes aqui a gente se liga, pede opinião, assim, eu diria que a gente tem uma grande união, né? E até mesmo a nível de estado, muitas vezes, assim, a sede de Florianópolis, que é uma entidade que a gente sempre tem bastante contato também, sempre trocou algumas figurinhas, como as outras entidades. Então, eu diria que, primeiro que a gente busca essa aproximação como a IAO, e a gente acha importantíssimo isso, né? Não existe rivalidade, não existe competição entre entidades, né? Quanto mais entidades existirem, quanto mais fortes elas forem, mais todo o sistema se fortalece, né? Uma fortalece a outra, né? É uma grande engrenagem que vai se movimentando, né? A partir do momento que a EO tem muitos associados aqui, falam bem, um colega fala com um associado de outra região, essa outra região, o associado também vai procurar a entidade dele, né? Então, no geral, as entidades são muito parecidas, né? Elas têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos objetivos, né? Então, eu diria que é uma união muito grande. Geralmente, o que você encontra em uma entidade, você encontra em outra, né?
Então, nesse aspecto, eu diria que a gente busca uma grande união, né? E eu não vejo dificuldades, assim, eu vejo as entidades muito abertas. Até hoje, sempre as portas de todas as entidades que eu conversei sempre tiveram muito abertas, né? Então, eu diria que nesse aspecto, acho que é um ponto muito positivo do nosso sistema. Legal, né? Sempre pensar, a gente está valorizando a engenharia, né? Então, é sempre bom realmente essa questão de união. Então, eu gostaria de só fazer uma colocação, seria possível? Pode ficar à vontade, Então, seu Pedro. Bom, em Santa Catarina, nós somos 5 entidades precursoras do sistema Confea-CREA. Entre aqui, nós temos o CAJ, a IANV, a CEA, nós 3 aqui representados também como entidades precursoras, além da área Itajaí e a CE, né? Então, no Brasil são 42 entidades e nós temos nos reunidos já faz há 3 anos por uma decisão do Confea. Nós temos um grupo que se reunimos 2 vezes ao ano. E a função principal em termos dessas entidades precursoras seria dar o exemplo, o apoio às demais entidades. Então, esse ano extrapolou tudo porque não se teve nenhuma reunião, só no início do ano que nós tivemos um. E em Santa Catarina, nós temos aí, se não me engano, são 47 entidades, e todas elas compõem o CEDER, né? E também é uma valorização, a integração dessas entidades, que são distribuídas nas macro-regiões, e então tem agora essa importância de troca de informações entre as entidades é importantíssima, tá? Porque às vezes uma entidade não tem um exemplo, a outra tem, pode dar, pode ajudar em indicações, convênio, né? Então é muito importante essa união entre as entidades. E isso acho que ocorre em Santa Catarina. Obrigado. Legal. A gente dentro do CREA Júnior, a gente também sempre comenta bastante sobre isso, porque que nem eu disse antes, quando o Mauro complementou ali, a gente está valorizando, a gente não está pensando em si muitas vezes, a gente está valorizando a engenharia. E aqui, quando eu digo engenharia, agronomia e toda a questão de geociências também. Então, a gente está valorizando cada vez mais a nossa classe. A gente, quando promove uma ação, eu digo aqui dentro do CREA Júnior, por exemplo, lá, o pessoal de Lages lá realizou uma ação que foi legal e tudo, e o pessoal de Chapecó tem interesse em fazer. Eu sempre falo, gente, compartilhe as informações, a gente é uma equipe, a gente está aqui para unir, para valorizar cada vez mais a nossa classe. Então, eu acho que essa questão de união realmente é muito importante. E principalmente essa questão do CEDER também ali, que eu vejo que vocês têm uma presença, o Alfredo como coordenador regional, macro-regional, acho que é o nome, né? O regional, não lembro certo. Tem o Schneider, o Valdir ali como coordenador estadual, né? Também acho muito interessante vamos dizer assim, esse laço, essas proximidades entre vocês. Vamos ver. O pessoal comentou ali, na verdade, vamos fazer uma pergunta, essa é bem direta. Por que devo me associar a uma entidade de classe? Essa eu vou jogar pro Eberson. Essa pergunta é boa. Obrigado, Tom. Então, por que a gente deve se associar, né? Eu contei um pouquinho da minha história dentro da associação, né? Então, eu, quando me associei, tive muito benefícios pela associação, né? Network, cursos, né? Então, a minha sugestão e a minha recomendação, né? Principalmente para o acadêmico, né? O acadêmico ele pode participar da associação, né? E não tem vamos dizer assim, o investimento da anuidade, né? E ele tem todo o direito do sócio, né? Só não tem o poder de voto, né? Então ele participa de cursos, de palestras, de reuniões, né? De networking, né? A associação esse ano, a IENV, né? Esses últimos anos, né? Fez fortes parcerias, né? Então a gente pensando no bem-estar do sócio, né? Fechamos parceria com o clube da região aqui. Então, o sócio da Associação de Engenheiros,
né, pode participar desse clube com um custo bem mais acessível do que o nosso normal, né? Temos uma parceria com a Universidade de Blumenau, aqui a FURB, então o acadêmico formado, né, engenheiro, né, quer fazer uma especialização na área de segurança, né, ele adquire descontos para fazer o seu curso, né. Temos também, aqui em Blumenau, tem uma empresa forte de informática, né, fizemos uma parceria com essa empresa, né, que pode gerar de descontos de 8% a 17% no curso, né. Então, o acadêmico recém-formado, formado em engenharia, né, quero ser um bom projetista, quero fazer curso de BIM, né. Essa empresa de informática, ela forma, né, a projetista em BIM, né, com certificação Autodesk, né. Então, a gente traz esse benefício para o sócio, né. E fora as reuniões, network, então, assim, se associar, né, só traz benefício, né? E aí o desafio da associação, né, é mostrar para o acadêmico e para o engenheiro formado, né, que nós levamos benefícios para o associado, né? E o que a associação faz aqui, né? E o que a gente comenta bastante aqui na região, né? A gente se desenvolvendo, aprendendo, né, a gente melhora, né, a qualidade de serviço para a sociedade, né? Então, quando a sociedade procura um engenheiro, né, ela quer um serviço de qualidade, né, um serviço com preço justo, né? Então, né, vamos dizer assim, uma união da engenharia, né? Hoje, por exemplo, assim, hoje a Associação de Engenheiros, a gente está dentro de conselhos, né, dentro dos conselhos municipais aqui, então benefício tem, né? Aí acaba nós da associação, nosso desafio é mostrar para o futuro associado, né, que tem benefício, né? Seria isso, Tom. Não sei se eu atendi as expectativas. Legal, vamos ver ali se o pessoal no chat vai se associar. Vamos ver se atendeu as expectativas. Você vai procurar as entidades. Deixa eu ver uma outra legal aqui também. Pode ser essa aqui, ó. Eu acredito que muitas vezes a realidade das entidades, não sei se é a mesma, pode ser as dificuldades da entidade são as mesmas, não sei. Então, eu queria ver com vocês hoje em dia, qual a maior dificuldade, qual o maior desafio das entidades de classe? Vou fazer essa pergunta pode ser, eu acho que a gente pode fazer para duas pessoas, para ter talvez um panorama um pouco diferente das regiões do estado, não sei. A primeira delas pode ser para Camila. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje é a questão que nós não temos mais o repasse. Então, a gente tem que viver por conta própria. Então, a gente tem que estar sempre fazendo evento, sempre alguma coisa para a gente poder sobreviver, né? E outra dificuldade que eu vejo, que a gente tem que estar... Não é uma dificuldade, né? Mas é algo que a gente tem que trabalhar firme e insistentemente, é para manter o associado. Então, a gente tem que estar em busca de novos convênios, a gente tem que ser atrativo, né? Eu não posso falar na associação e deixar acontecer, não. Eu tenho que trabalhar para ir buscar algo que seja atrativo ao associado. Então, são dois pontos, na minha opinião, mas ainda a questão financeira está muito difícil para a gente se manter sem a gente ter o repasse. Esse, para mim, é o pior problema hoje. Legal. Então, gente, se associem às entidades, as entidades estão precisando. Deixa eu ver, o Mauro acho que pode comentar alguma coisa sobre isso também. Obrigado, Tom. Legal. Então, assim, eu diria que a maior dificuldade hoje seria mostrar a importância de uma entidade para os profissionais, né? Assim, a gente tem uma grande dificuldade em conseguir mostrar o tamanho do benefício que ele tem ao seu associar, né? Que nem o Everson falou muitas vezes, é um excelente local de network. Sim, muitas vezes você vai conhecer quem trabalha no mercado privado, precisa de clientes, vai arrumar muitos clientes. Quem muitas vezes precisa de fornecedor vai ter ali
fora todo o apoio que muitas vezes você tem uma dúvida, né? Nós temos um grupo oficial da entidade que funciona muito bem. Às vezes eu tenho uma dúvida e ela é comum a algum colega, né? Eu mando aquela dúvida num grupo, ela é respondida. Nós temos, por exemplo, nós temos os profissionais da prefeitura que participam da nossa entidade, profissionais de vários órgãos públicos. Muitas vezes eles estão ali para dar uma informação em primeira mão para os associados. Então, eu diria que na minha opinião, assim, eu concordo com a Camila que o fim do Repasse foi uma grande dificuldade para nós, né, ali em 2014. Só que a gente se conformou ali depois de uma altura que eu acho que não volta mais, né? E a gente acabou tendo que criar novas ferramentas para sobreviver, né? Uma delas é a anuidade, né? Que a gente aqui é R$170 a nossa anuidade, né? E muitas vezes ela é difícil de o pessoal acabar pagando ela, mas nós aqui, felizmente, nós temos uma grande herança aqui, que a nossa entidade, nós temos uma sede própria, né, que vale quase 4 milhões, ela é 36% nossa, junto com uma outra entidade, um outro sindicato. Então, essa nossa sede também, ela estava desativada, a gente conseguiu estar gerando renda a partir dela, né, a gente consegue gerar aluguel a partir dela, então a gente reinventou algumas coisas, né, mas eu diria que assim, se as pessoas entendessem a importância de uma entidade e se associassem, todos os problemas estariam resolvidos, né? Ela não teria outros problemas mais, que o grande problema, eu acho que o macro do nosso problema é esse, é conseguir associar, manter as pessoas e fazer as pessoas participarem, né? Assim, nem todo mundo tem essa busca do conhecimento, nem todo mundo quer, às vezes, abrir mão de um conforto pessoal para melhorar profissionalmente, para se adquirir, para fazer um curso, para ter um aperfeiçoamento profissional, participar de um conselho municipal para debater a cidade, para pensar uma cidade do futuro. Então, infelizmente, eu diria que esses são os dois grandes gargalos. Obrigado, Tom. Legal. Nesse assunto, a gente acaba entrando aí na nossa próxima pergunta também. Que, ó, isso aqui é uma opinião minha, meio, vamos dizer assim, que eu vejo nas entidades. Além da falta de interesse dos profissionais em se associar, uma outra grande dificuldade também, às vezes, tu não conseguir o associado, ele também querer fazer parte da diretoria, que eu acho que é mais difícil ainda. Então, fazer parte da diretoria de uma entidade de classe, né? Então, como profissional, devido ao fato dessa questão desse cargo na diretoria ser algo voluntário, quais benefícios isso vai gerar para a minha carreira? Eu posso jogar essa pergunta, pode ser para o seu Alfredo. Bom, na minha opinião, né, tudo vai depender desse profissional, a atividade que ele vai estar exercendo. Se ele estiver trabalhando numa empresa, né, e ele tem vontade de participar de uma entidade, ele vai participar normalmente, só que na função hoje de uma diretoria de uma entidade, isso requer uma disponibilidade de tempo, né? Não é ser presidente que você só vai estar à noite lá. Às vezes você tem reunião durante um expediente, ou numa prefeitura, ou em uma outra comissão que você participa, né? Então, eu vejo, assim, essa participação na diretoria ainda um pouco complicada, né? De pessoal mais novo, né? Assim que ele tiver uma estabilidade ou se tiver a sua própria empresa, que ele disponha um tempo para participar efetivamente de uma diretoria, aí sim ele é muito bem-vindo, né? Porque o profissional ter uma evolução, falando no nosso sistema CONFEA, CREA, ele só vai atingir esses objetivos se ele participar de uma entidade. Para ser conselheiro, a entidade vai indicar o nome dele para participar. Nós sabemos que as colunas de sustentação do sistema CREA, CONFEA, são as entidades. Se não houvesse as entidades, não haveria essa indicação de conselheiros, né? Todas as decisões plenárias, hoje o CREA Santa Catarina é composto por 94 conselheiros, né? Se não tivesse essa indicação, como é que iria manter-se nessas tomadas de decisões?
Hoje, a grande dificuldade que a gente encontra, mesmo para indicação de conselheiros, né, é buscar, mas preciso sair durante o meu expediente de trabalho? Às vezes precisa participar de uma reunião. Infelizmente eu não posso, né? Então, hoje, o que se busca nessas entidades, ou que para a composição da diretoria? Que ele seja um profissional autônomo ou aposentados, né, que já estejam com a sua vida profissional totalmente satisfeitos, né, e que tenha essa disponibilidade de tempo. Né? Realmente, eu já estou agora há 3 anos como presidente da nossa entidade e realmente a gente despende um tempo muito, muito grande se dedicando Eu tenho uma grande dificuldade, porque a sede da nossa entidade é em frente à minha casa, né? Então, às vezes, eu tenho que pegar Uber para se deslocar. Mas, mesmo assim, ontem fiquei o dia inteiro trabalhando na minha entidade, né? Então, eu vejo esse ponto. Mas há interesse, mesmo não participando efetivamente de uma diretoria, mas os profissionais são muito bem-vindos às entidades. As entidades vão recebê-los de portas abertas e, com certeza, as entidades têm muita coisa a oferecer para os profissionais. Principalmente, a maior missão é o convívio, principalmente dos recém-formados, com os profissionais mais experientes, essa troca de informações, essa participação em grupos, né? Eu preciso um engenheiro nessa tal especialidade para executar uma obra. Você coloca no grupo lá dos nossos associados, em poucos instantes você tem essa resposta. Então, isso hoje é a grande oportunidade dos recém-formados, ou até próprios estudantes em vagas de estágio, a participação. Muito importante a participação. Obrigado. O que a gente sempre fala muito dentro do CREA Júnior, gente, procurem as entidades de classe, porque vocês participando das entidades de classe, vocês vão realmente estar envolvidos com profissionais, vocês vão trocar experiências. Então, dentro do CREA Júnior, você está trocando experiência, mas você está trocando experiência com outros acadêmicos, por que também não trocar experiência com os profissionais, né? Procurem as entidades de classe. E sobre essa questão de tempo para se envolver na diretoria da entidade de classe, a gente sabe muito bem como é, aqui no CREA Júnior também, a gente tem uma dificuldade muito grande, que realmente você acaba dedicando muito tempo. Então, muitas vezes a pessoa trabalha e estuda ao mesmo tempo também, e daí fica complicado para ela se envolver, vamos dizer assim, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente vê hoje em dia também, aqui dentro, já no meio acadêmico, né, essa dificuldade também de tempo, vamos dizer assim. Mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. Vejo muitas entidades de classes envolvidas com conselhos municipais, órgãos públicos, inclusive o Mauro comentou sobre isso também. Qual que é a importância para a entidade, para o profissional, a entidade estar envolvida nesse meio? Então, eu vou fazer essa pergunta para o Everson. Essa pergunta é importante, né? A entidade, junto aos conselhos municipais, né, no CREA, né, traz um diferencial para toda a classe de engenharia, né? Por exemplo, assim, a nossa associação de engenheiros, né, nós temos cadeira no conselho e no COPLAN, que é o planejamento urbano aqui de Blumenau, né? Temos cadeiras, né, voluntários trabalhando dentro da FAEMA, um órgão ambiental, né? Então, assim como o Mauro comentou, né, nós temos as informações, né, para os engenheiros antecipadas já, né? E estamos levando para a sociedade, né, o que a gente propôs, né, quando a gente fez o nosso juramento lá na nossa formatura, né? Levar o desenvolvimento, desenvolver a engenharia, né, fomentar, né? Porque é isso que nós temos que fazer, né? Temos que valorizar isso, porque a gente sabe que no meio administrativo, né, muitas coisas são cortadas, né? E às vezes a engenharia é recortada, né,
porque tem o Zezinho da esquina que resolve mais fácil, mais barato, né? Mas lá na frente traz um prejuízo enorme, mas não se leva em conta. Então, é importante nós estarmos nesses conselhos, né, para fomentar a engenharia, né, para levar para a sociedade segurança que ela precisa, né, porque nós, da engenharia, a gente não tem tempo para errar, né, ou acertamos, né, ou saímos fora do jogo, né. A gente vê ali a construção civil, né, não pode se errar num prédio, numa construção de um prédio, né, olha quantas famílias são prejudicadas. Na parte da engenharia elétrica, a gente teve agora recentemente lá no Amapá, né, um apagão gigantesco lá, né. O que é isso? Pegou fogo no transformador, né, mas a gente sabe que, como engenheiros, né, eu como eletricista, né, pegou fogo porque faltou alguma coisa, né, faltou engenheiro de manutenção, né, planejamento, né, a correção, ação, né. Então, assim, é isso que nós temos que levar para a sociedade, né, fomentar a engenharia e mostrar o nosso valor, né. Por isso a importância de nós estarmos dentro dos conselhos. Seria isso, Tom. Legal. Eu vi que o Mauro quer comentar sobre isso também. Eu queria só acrescentar uma coisa também. Eu vi principalmente nessa época, vamos dizer assim, a gente acabou de sair de uma época eleitoral dos municípios e tudo, né? Eu via muito realmente as entidades entregando documentos para prefeitos e tudo, para realmente tentar valorizar cada vez mais o serviço de engenharia. Então, eu também acho que é muito importante essa participação da entidade com esses órgãos, né? E principalmente porque é realmente a nossa região, está incluído dentro da nossa região, valorizando, trazendo mais serviço para engenheiros e tudo. Mauro, com a palavra também, tá? Obrigado, Tom. Eu quero só dar uma complementar rapidinho, porque esse é um dos pontos que eu considero mais importante a participação de uma entidade, sabe? Eu sempre gosto de dizer, eu, Mauro, sozinho, eu não consigo movimentar praticamente nada, né? Mas a partir do momento que eu me junto com mais 100 colegas para opinar tecnicamente, eu tenho uma força muito grande, né? Então, acho que esse é um dos pontos principais que eu vejo, assim, da importância da entidade, pensar a cidade, questionar leis, entregar documentos, né? É algo que assim, é um ponto que nem eu tinha noção do tamanho, do desconhecimento, muitas vezes, dos nossos gestores públicos quando eles estão escrevendo leis que vão regir a nossa profissão, né? Então, foi algo que eu mesmo, quando comecei a conhecer mais a fundo, quando fui entender que uma Câmara de Vereadores não tem 5, 10 assessores jurídicos, mas não tem um assessor de engenharia, né? E a gente começou a pegar leis que eles estavam passando lá e estavam passando com absurdos. E aquilo, se não tivesse uma entidade ali para questionar, para apresentar um ponto, aquilo realmente passaria, né? Então, eu diria que esse é um dos pontos mais importantes, é nós se envolver, que nem assim a gente fez aqui na nossa entidade, esse movimento com os candidatos a prefeito, vereadores, a entidade sempre se mantendo neutra, mas sempre apresentando suas demandas, né? Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, a participação dos conselhos municipais e mudança de leis, né? Então, acho que esse é um dos pontos, assim, e tá carente, sabe? Tem muito espaço, sabe? Aqui nós temos muita vaga, muita comissão e falta profissionais para estar indicando, né? Então, eu diria que esse é um dos principais pontos que eu vejo a força da entidade, né? A gente aqui já se reuniu com um governador, com governadora, com um prefeito diversas vezes. Tu não vai conseguir chegar nessas pessoas para apresentar uma demanda se você não tiver por trás uma entidade forte, né? E é incrível como muitas vezes tu leva um documento para um gestor público desse e algo de total desconhecimento dele, vocês não têm noção. Às vezes a gente leva um documento técnico e eles realmente não tinham noção do que eles estavam causando em função daquilo, né? Então, assim, acho que esse é um ponto importantíssimo, aí, só para frisar mesmo aí, convidar os colegas. Eu vejo as cidades têm um monte de conselhos ali que não vou entrar muito nos detalhes dos conselhos, mas realmente essa parte eu vejo realmente muito importante essa participação das entidades desses órgãos públicos, porque é realmente cada vez mais que nem o Mauro comentou, priorizar o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da engenharia, né? Eu acho que a engenharia está em tudo que a gente faz, né? Então a nossa profissão, tem uma importância muito grande na sociedade, né? Então a gente não pode, vamos dizer assim, ficar omissos, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, eu vou fazer essa pergunta sobre como é que é a questão da participação das mulheres nas entidades de classe.
Então, aproveitar e fazer essa pergunta diretamente para a nossa convidada Camila, né? Eu acho que é a melhor pessoa para poder responder sobre. Então, hoje, há uns 2 anos para cá, que a gente vê maior participação, tá, meninas? Vamos participar das entidades de classe. Porque eu lembro quando eu entrei, era só eu de mulher. Eu dizia, meu Deus, será que não tem mulher que se interessa por isso, né? Pelo menos aqui, eu falo da nossa região de Criciúma. E hoje aí fui convidando uma, fui convidando outra, e fomos indo, e foi se espalhando, né? E hoje a gente já tem uma, não posso dizer alta participação, mas a gente já tem uma boa participação das mulheres, tanto nas entidades de classe quanto na insetoria, né? As meninas estão mais ativas. Então, eu convido todas as meninas que estão nos assistindo para participarem, que a gente precisa mostrar a força que nós, mulheres, temos, né? Até eu acho paralelo, está acontecendo um outro painel, né, Tom, sobre mulheres na engenharia. Então, a gente está ganhando força, nós não estamos tendo mais tanto preconceito quanto a gente tinha lá no início, né? Hoje todos estão vendo que a mulher tem tanto potencial quanto o homem. Não temos diferença de homem e mulher, né? O importante é o quê? Ter vontade de fazer acontecer. Como eu também digo o quê? Não importa a idade, né? Eu sou um exemplo, eu sou professora, né? Eu tenho o meu trabalho e eu participo da entidade. Eu acho que não é tempo, é vontade de fazer acontecer, tá? É vontade de ter alguma coisa, de lutar pela engenharia, lutar pelo nosso sistema. Então, tempo a gente dá o jeito, né? Desde que eu me formei, eu estou na entidade de classe. Porque a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter a experiência, né, dentro da nossa entidade, como a gente também precisa ter o pessoal novo que está chegando, né, para a gente ter essa troca de experiência, né, porque senão a gente só reclama, reclama e não faz nada. Então as meninas estão sim cada vez participando mais, mas ainda falta bastante para a gente dizer, tem um monte de mulher que a gente não tem. Então eu convido as meninas a participarem das entidades de classe. Legal, Camila. Eu vou fazer essa próxima pergunta, é meio que uma pergunta pessoal minha também. Eu conheço muito o seu Alfredo, eu admiro muito ele. E essa pergunta é assim: eu conheço, eu sei o que o seu Alfredo faz. O seu Alfredo é conselheiro, o seu Alfredo é presidente de entidade de classe. Agora pegou diretoria, né? Ele é tesoureiro, responsável pela comissão de contas, né? De contas do CREA, e também está com a questão do CEDER, a macro-regional do CEDER. Seu Alfredo, é possível? Como eu falei anteriormente, né? Tudo isso toma um bom tempo. Principalmente agora, tivemos nessa pandemia, as nossas reuniões, a partir de março, praticamente todas online. Falando da diretoria do CREA, os diretores se reuniam uma vez ao mês, quando havia as reuniões presenciais. E desde então, de março, nós agora, na quinta-feira passada, se eu não me engano, foi a 22ª reunião que nós tivemos da diretoria. E a nossa reunião da diretoria leva no mínimo 3 horas de duração, né? Então, mas o grande tempo realmente tomado é na presidência da minha entidade, né? Isso requer, pelas dificuldades já expostas pelos demais colegas aí, que você tem que correr atrás para manter a entidade. Hoje ainda temos uma pouquíssima participação de associados que contribuem para a entidade, né? E quando a gente assume um compromisso de presidir uma entidade, né, você tem que correr atrás e dar a segurança da manutenção dessa entidade, né? Então, eu já tenho a minha empresa há 30 anos, infelizmente agora a gente está passando uma situação, eu trabalho com climatização de eventos, né? E eventos estão
já vamos para 8 meses aí parados, né? Então, eu pude me dedicar um tempo bem maior para todas essas atividades que eu estou desempenhando, né? Mas realmente é um trabalho, todos esses trabalhos de uma forma voluntária, honorífica, né? Não recebemos um centavo de retorno, né? Então, isso é uma dedicação, mas com certeza isso, no ego da gente, a gente vai sempre pensar, eu dei a minha contribuição para o fortalecimento da engenharia, né? Então, o que a gente puder fazer em benefício do desenvolvimento da engenharia, a gente procura fazer. Então, isso cabe em toda a cabeça de todo profissional, realmente isso, e justamente a participação desses profissionais nas entidades, né? Muitas vezes se pergunta, se convida para um profissional, vamos fazer parte, vamos colaborar. Primeira resposta que a gente ouve, qual o benefício que a entidade dá, né? Então, eu sempre respondo que o maior benefício que uma entidade dá à participação de um profissional é aquele convívio com os demais profissionais, essa interação com todas as áreas da engenharia, no caso nosso, como é uma entidade multiprofissional, né? Então, essa interação é muito importante. Os benefícios, isso é coisa que vem a contento, tá? Então, toda entidade hoje procura buscar parcerias, convênios, que, claro, de uma maneira ou outra, dá um benefício financeiro ao profissional, e muitas vezes, se ele aproveitar esses benefícios, ele vai chegar no final do ano e vai dizer, a minha anuidade saiu de graça, porque o que eu tive de benefício com a entidade pagou 1, 2, 3 anos de anuidade à minha entidade. Então, é isso aí. Mas, realmente, como eu coloquei anteriormente, tem que se ter para você estar numa diretoria, como conselheiro, participar efetivamente de uma entidade, você tem que ter uma disponibilidade de tempo. Exatamente. Mas, gente, dá para ver que é possível a gente se dobrar em 1000 aí, dá conta. Eu parabenizo muito o senhor por isso, porque são poucas pessoas que fazem isso, realmente. Meus parabéns aí, seu Alfredo. Ok, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. A gente está falando bastante em entidade. Muitas vezes os benefícios de você fazer, quando você ser profissional, você estar em uma entidade de classe, quando você está na graduação, fazer parte do CREA Júnior, são parecidos. O CREA Júnior não deixa de ser uma entidade também, né? Uma associação. A gente eu sempre digo para a galera, qual que é o objetivo de uma associação? Qual que é o intuito de uma associação? A associação é uma união de pessoas reunidas com o mesmo propósito, né? Qual que é o propósito? Valorizar cada vez mais a engenharia, valorizar cada vez mais a nossa classe. Então, o CREA Júnior não deixa de ser uma entidade de classe, não deixa de ser uma entidade do nosso sistema. E para vocês, assim, eu acho que essa pergunta eu poderia abrir para todo mundo. De que forma vocês acham que o CREA Júnior, em parceria com as entidades de classe, podem valorizar cada vez mais o nosso sistema profissional? Acho que a gente pode começar pelo Everson. Essa parceria do CREA Júnior com as entidades, né, eu vejo muito importante, né? Na verdade, é a porta de entrada para o profissional na entidade, né? Levar para o acadêmico, né, tudo o que uma entidade de classe, né, uma associação, pode trazer para o acadêmico, né? O que a gente conversou um pouquinho durante essas horas, né? Cursos, network, né, conhecimento, né? Então, eu vejo muito importante esse papel do CREA Júnior, né, abrir as portas, né, das entidades de classe dentro da universidade, né? Então, isso é fundamental, né? É uma coisa que veio, né, para somar, assim, né? E aí, a parte acadêmica, né, a gente vê
recém-formados. Às vezes eu estou no CREA, né? Então vejo um recém-formado lá com seu diploma, né? Aí ele esperando a secretaria abrir, vim fazer a minha habilitação, né? Vou fazer minha carteirinha, né? Aí a gente pergunta, já sabe como é que funciona? Né? Não, é a primeira vez, né? Eu trouxe aqui meu diploma e, né? Não, bacana, bacana, né? Aí a gente já faz uma apresentação da associação, né? Aí vê os anseios, né? Porque recém-formado, pelo menos fui eu, a primeira coisa que eu fiz quando tinha o diploma foi ir lá fazer o meu CREA, né? Queria assinar um RT. Então, queria atuar como engenheiro, né? Então, é motivador. Então, o CREA Júnior, né, é um papel muito importante, né? Parabéns para vocês aí pela iniciativa que vocês estão tomando, né, de facilitar para os acadêmicos, né, conhecer o sistema CREA, né, conhecer o sistema da parte das entidades, né? Parabéns, Thomas, aí pelo papel aí. Obrigado. Inclusive, a pessoa que vai falar agora também, o Mauro, eu vejo que algumas entidades têm esse projeto, essa parte na diretoria, né, de integração com os acadêmicos, né? Então, acho que o Mauro também pode comentar sobre isso agora na fala dele. Obrigado, Tom. Então assim, desde que a gente assumiu a nossa entidade, que a gente tentou sempre, na verdade, a entidade nossa sempre foi muito próxima do CREA Júnior, né? Mas desde que eu estive à frente, então eu tentei até criar vínculos mais fortes, né? No ano passado eu participava das reuniões do CREA Júnior, né? Era nos domingos, né? Que nem o seu Alfredo diz, a gente sempre acha um tempinho, né? Mas a gente participava também das reuniões do CREA Júnior a fim de tentar motivar mais o pessoal a trazer para dentro do CREA Júnior, para dentro da entidade, né? Acho que deu certo, a gente teve vários... claro que tem a agronomia que é de outra entidade, que muitas vezes também estão no CREA Júnior, mas dos que eram possíveis de se associarem, que já tinham idade para isso, a gente conseguiu associar, daí a gente tem um case de sucesso, assim por dizer, que é a Franciele também, que ela foi coordenadora, depois ela participava sempre junto com nós muito ativamente, hoje ela está na diretoria da IAO, então ela acabou de se formar, né? Então a gente está conseguindo, o nosso objetivo é trazer o pessoal do CREA Júnior para dentro da entidade para ir formando novas lideranças, né? Para ir formando novas pessoas, que a gente verifica que quando tu se forma, tu precisa muito mais de um apoio, de um auxílio, do que quando você muitas vezes já está na metade da tua vida profissional. Então, a gente vê o CREA Júnior com um papel fundamental nisso, de aproximação, né, entre o vínculo entre a universidade e o profissional, né? É uma pena que o CREA Júnior tem as mesmas dificuldades. Eu sempre gosto de dizer para quem está à frente do CREA Júnior, ou do centro acadêmico, das universidades também, que às vezes a gente tem contato, que as mesmas dificuldades que vocês têm é o que nós temos nas entidades. Nem todo mundo participa, quem participa muitas vezes não tem o tempo, ou não consegue achar o tempo para participar, né? Então, nesse sentido, eu diria que é fundamental o papel do CREA Júnior, né? Eu acho que é algo que veio para ficar, ninguém mais questiona, né? Se no começo eu lembro que era questionado, que hoje já ninguém mais questiona, todo mundo sabe da importância do CREA Júnior, e felizmente tem criado grandes lideranças aí a nível de estado. Eu acho que, claro que é uma caminhada muito longa, né? Eu gosto de dizer que é uma maratona, né? Então, não é imediato que a gente vai ver os profissionais do CREA, os que participaram do CREA Júnior já em todos os cargos de liderança, frente a entidades, CREA e tudo mais, mas é uma grande caminhada que vai chegar, né? Acho que a gente já tem cases bem interessantes no sistema aí de como é que eu vou dizer, associados do CREA Júnior, né? Legal. Eu sempre falo, pessoal, gente, se unam as entidades, porque eu sou um defensor das entidades de classe unidas ao CREA Júnior, unidas ao acadêmico, porque eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito legal em conjunto. A gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que se ajudar, né? Porque pensando sempre na coisa maior, que é sempre valorizar a engenharia, né? Seu Alfredo, comentar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Bom, você tem conhecimento, o CAJ, há anos, tem essa parceria com o CREA Júnior. Nossa entidade já fez várias apresentações, palestras para calouros, formandos, né? Onde se faz uma apresentação do CREA e também se fala das entidades, né? Os benefícios de se associarem às entidades. Hoje a gente vê assim
eu considero, minha opinião pessoal, um grande problema. A gente fez um apanhado daqueles formandos dos últimos anos e a gente vê um bom índice desses profissionais que ainda não fizeram o seu registro no CREA. Né? Então, isso é uma preocupação. Né? Eles se formaram, pegaram o diploma, mas, entre aspas, eles não são engenheiros. Só é engenheiro, só tem o grau de engenheiro quando ele faz o seu registro no conselho de classe. Né? Então, isso é preocupante. No meu tempo, quando no dia da minha formatura, eu recebia a carteirinha provisória do CREA. Então, eu saía de lá, eu já estava registrado no conselho. Né? E isso já faz um bom tempo que não acontece mais. Aí é uma burocracia dos conselhos. Né? Então, a gente vê isso aí, mas eu dou um retorno que dessas palestras que a gente faz, poucas pessoas, poucos profissionais recém-formados estão procurando uma entidade para se associarem. Né? Então, eles estão perdendo essa oportunidade de participar efetivamente de uma entidade, mas em pontos é ponderado, porque ele vai estar trabalhando possivelmente na primeira nos primeiros anos de vida profissional, ele vai procurar um emprego, vai trabalhar numa empresa, né? Então, ele não vai ter muito tempo disponível para a participação. Mas temos que incentivar essa participação, né? E aí a importância muito grande do CREA Júnior, né? Acho que em todas as regiões de Santa Catarina, do Brasil, tem que haver essa renovação, essa colocação desses mais jovens na participação dessas entidades de classe. A gente vê isso no conselho do CREA, né? Saiu a resolução, acima de 60 anos não poderia participar de reuniões presenciais. Deu um grande índice, né? Que não poderia ir. Né? Então, tem que haver essa renovação desses conselheiros, E volto a insistir, eu acho, profissionais que estão nos assistindo agora, procure uma entidade de classe e participe, se associe. Não é pelo valor que você vai pagar na sua anuidade, mas vai ter muitos outros benefícios que cada entidade pode oferecer. Legal, seu Fredo. Camila está falando aqui que ela vai precisar sair, a gente já está chegando nos finalmente aqui, tá, Camila? Eu vou aproveitar e pedir para você fazer sua consideração nesse assunto, e daí também já deixar a sua palavra final, aí, a mensagem final, para quem nos ouve, para quem nos assiste, para os acadêmicos, para os profissionais, e também para quem sabe, para diretorias de entidade de classe, para entidades de classe que também irão nos assistir. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, do CREA Júnior, pelo convite da CEA poder estar aqui falando junto com outras associações. Eu reforço novamente o convite, né, que a gente deve, uma burocracia hoje, sim, a gente se forma, não tem tanto a carteirinha como o seu Alfredo já tinha no dia da formatura, né, então a gente precisa dar a entrada nos papéis do CREA. Hoje, eu convivo com isso, eu tenho uma engenheira que trabalha comigo, que se formou e ainda não foi atrás de fazer a carteirinha, porque fica naquela de, será que realmente precisa? E todo dia eu estou lá, não, vai fazer, então acho que até já convenci ela, início do ano ela vai fazer sim a carteirinha, porque, como eu digo, para ser engenheiro, tu tem que ter o registro no conselho de classe, senão a gente não é engenheiro, né? Então, precisa ter isso. A gente precisa participar, sim, das entidades de classe. É um caminho, é uma porta para o futuro. O que eu vejo no CREA Júnior hoje? É o nosso futuro, né? Serão vocês do CREA Júnior que estarão lá representando a engenharia futuramente. Então, é um caminho, é o nosso futuro. Minha consideração é que todos vocês participem de uma entidade de classe, tá? É o nosso caminho, é onde que a gente consegue ter o quê? Network. Para que serve, né, a entidade de classe? A gente está ali, a gente está
convivendo, nós também da CEA, quem é da região de Criciúma, nós temos um grupo de associados, né, como já foi comentado por outros colegas. Ali a gente compartilha conhecimento, a gente tira as dúvidas, a gente compartilha trabalho também, que eu preciso de um engenheiro eletricista, eu preciso de um engenheiro civil, então está tudo dentro daquele grupo, né? Então, a entidade de classe também ajuda a gente no trabalho, né? No conhecimento. A gente está aqui compartilhando, né? Todos nós temos que aprender, né? Todos os dias a gente está aprendendo e a gente pode também compartilhar o nosso conhecimento. Então, mais uma vez, obrigada, Tom, pelo convite, pela CEA estar participando. E deixo aqui o meu abraço, eu tenho que sair mesmo. Um abraço a todos. Eu sou da região de Criciúma, quem estiver assistindo e quiser procurar a CEA, a gente está à disposição. Um abraço. Beleza, obrigado, Camila, obrigado pela presença, obrigado à CEA também pela entidade e pela sua participação, tá? Gente, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais também, deixar essa mensagem para quem nos ouve, nos assiste, e também para as entidades, talvez, que estejam assistindo. Eu vou começar aqui pode ser pelo Everson. Obrigado, Tom. Quero agradecer ao CREA Júnior pelo convite, né? Em especial o Roger, que lançou o desafio para mim participar aqui. Sei que ele está no outro painel aí, na corrida com os demais do CREA Júnior, né? Prazer em conhecer o Alfredo, o Mauro também, né? Então, acredito que depois desse nosso painel a gente vai conversar um pouco ainda, né? Então, durante a semana aí vamos criar pontes, né? Que a gente conversou antes aqui. Então, em vez de barreiras, vamos criar pontes, né? Novas parcerias, né? Aos acadêmicos, aos engenheiros que estão nos assistindo aí, né? Que possam procurar as suas entidades nas suas regiões, né? Porque só vai somar, né? Para você na sua formação, né? Um pouquinho que a Camila falou na parte profissional, com cursos, com network, com problemas já resolvidos, né? Então, como o Alfredo falou, é uma mensalidade que não onera. Se a gente pensar lá no fundo, fazer uma matemática simples, não dá R$10 por mês, né? Então, vale a pena estar junto numa entidade, né, para agregar. Eu falo que depois que eu peguei meu diploma na FURB como engenheiro, né, eu estudei mais depois da universidade do que dentro da universidade, né? E aí, assim, a gente sai acadêmico, vira engenheiro, né, recém-formado, né, com bastantes desafios, né, procurando os desafios, né, casa, tem filhos, né, e aí, como Alfredo, né, a gente tem que compatibilizar esse tempo entre famílias, entidades, engenheiros, né, com o órgão público da cidade, né, com outras atividades que eu acredito que a maioria, como nós somos voluntários, a gente acaba se envolvendo, né, seja no APP da escola ou na comunidade da igreja, né, ou com uma ONG, né, ajudando outras crianças, né. Então, aqui em Blumenau, já é tradição, para quem conhece, os pedágios finais de semana de ONGs, né. Então, a gente está envolvida com algumas delas aqui também, né, justamente para melhorar a parte social, né, não é só engenharia, né. Então, já passaram bastante engenheiros por mim, né, acadêmicos, né, estagiários, né. Então, eu valorizo bastante que tenha um tempo, né, para o voluntariado, né, seja numa entidade de classe junto conosco na engenharia, né, ou no seu bairro, dentro da associação de moradores, né, ou de uma ONG, né, ou de uma APP, né. A gente, como engenheiro, precisa estar dentro desses voluntariados, justamente para fomentar a engenharia, né, e o desenvolvimento da sociedade, né. Nós estamos aqui para a sociedade, né. Então, temos que ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, ambiciosos, né,
E, como o Alfredo falou, a recompensa lá na frente, né, é gratificante. Né? A gente está como voluntário e não recebe nada, né? Mas a gente também não quer receber nada. Né? O que a gente quer ver, né, o desenvolvimento dessa gurizada ali, como o Tom ali, o Roger, que vão se formar engenheiros aí, ó, né? E querendo ver a gente quer ver se atropelado, né? A gente quer ver eles vindo atropelando a gente, ó, sai da frente que eu estou passando, né? Então, esse é o bacana, esse é o que a gente espera aí. Seria isso, Tom. Obrigado aí. Legal, muito obrigado, Emerson. É legal ver o chat interno da nossa sala aqui, já serviu para network entre vocês, já vi o pessoal trocando contato aqui. Pedir para o Mauro também fazer as considerações. Primeiramente, agradecer muito a oportunidade aí que o CREA Júnior proporcionou à EAO, né? Agradecer através do Tom aí, que a gente está conversando há alguns dias. Muito bacana, acho que é importantíssimo, né? Eu mesmo aqui já anotei aqui, estava com o papelzinho aqui anotando um monte de ações que os colegas fizeram para estar daqui a pouco tentando aplicar alguma coisa aqui com nós, né? Então, esse network é importantíssimo sempre, né? Parabenizar os colegas também aí que estão nessa mesma frente, né? O Tom, que também está, eu sei quanto que é difícil estar à frente do CREA Júnior, mais ainda em nível de Estado, né? Dizer assim que é desgastante, né? Que nem o Everson falou, Alfredo, toma tempo, às vezes tu abre um tempo de ficar com a família, abre algumas horas de sono, mas no final vale a pena. A consciência fica leve, a gente sabe que fez a nossa parte, e é importantíssimo, que nem o Everson disse, que os novos venham e nos atropelem, né? E quando eu digo renovação, eu gosto muito de dizer renovação, e eu gosto de dizer renovação não significa pessoas jovens, né? Renovação significa pessoas que não fizeram parte do sistema, né? E a gente quer muito essas pessoas, né? Às vezes o pessoal diz, vocês já estão aí há 4, 5 anos, vocês não querem dar oportunidade para os outros. Não, muito pelo contrário. A gente tá louco para dar oportunidade para os outros, né? A gente quer muito que tenha novas pessoas, né? O que acontece é que muitas vezes essas pessoas acabam não vindo, né? E a gente acaba muitas vezes assumindo mais coisas do que gostaria, do que até deveria. Mas dizer assim que vale a pena que se associem, que participem. Provavelmente as pessoas que estão assistindo nós aqui já são alguns líderes naturais, né? Que já têm essa afinidade, provavelmente a grande maioria com essa participação para estar no domingo de manhã assistindo é porque já tem assim, essa vontade de se envolver, essa vontade de participar. Então, que vale dizer para essas pessoas que vale a pena, que o mundo está carente de líderes, né? E que as coisas vêm, tá, pessoal? Se vocês fazerem, sempre tem alguém observando nós, né? Então, se tu fazer uma coisa positiva, em algum momento aquilo vai refletir de alguma forma, né? Então, eu sempre deixo o meu pedido aí para que participem, se envolvam, façam sua parte para uma sociedade melhor, né? Que a única forma de nós ter o Brasil num futuro diferente é quando todo mundo fazer sua parte, né? Todo mundo fazendo um pouquinho a mais, um pouquinho pelo voluntariado, né? É importantíssimo esse voluntariado, né? O Brasil precisa muito disso, né? Então, a gente fica sempre aí um convite, né? Que as pessoas participem, procurem, que nem foi o Everson, o Alfredo, que disse, desculpe se eu não lembro agora, que quando vem um novo associado, a gente recebe de braços abertos, realmente, né? O presidente da entidade, a alegria que ele tem quando uma nova pessoa se associa, que a gente tem a tradição de dar as boas-vindas, de chamar, é uma alegria, assim, sem tamanho toda vez que se associa alguém novo, né? Então, um excelente domingo aí para os colegas, né? E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades aí pelo estado, né? Obrigado mesmo, Tom. Legal, Mauro. Seu Alfredo, considerações finais? Então, vamos lá. Eu vou contar um pouco a história de alguns membros que participam ainda do CAJ. Nós tivemos 2 membros que já exerceram a presidência do CREA Santa Catarina, nós, diversos membros que já exerceram, participaram da diretoria do CREA Santa Catarina, tivemos conselheiros federais, diretores do Confeia, da Mútua Nacional e Mútua Estadual, membros exercendo o cargo de vice-prefeito, secretários municipais, vereadores aqui em Joinville, secretários estaduais, presidentes e diretores de órgãos públicos e principalmente muitos empresários, né?
Então, eu gostaria de ver o nome, daqui a uns anos, de algum de vocês sendo incluído nessa relação. Mas, para isso, você profissional e futuro profissional, procure uma entidade em sua região. Associe-se e ajude a mantê-la. Você terá a oportunidade de um convívio, principalmente com profissionais mais experientes, e sendo uma entidade multiprofissional, como o CAJ, com colegas de outras áreas. E, em muitos casos, a entidade lhe oferecerá benefícios que poderão lhe auxiliar na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Agradeço, Tom, a oportunidade que você deu ao CAJ, à minha pessoa, de participar desse congresso, e eu desejo pleno sucesso para você na condução, na coordenação do CREA Júnior Santa Catarina, e a todos os componentes e participantes dessa importante entidade. Quisera eu, no meu tempo de faculdade, que eu tivesse um órgão como o CREA Júnior atuante hoje. Infelizmente, não tive. Parabéns e obrigado. Obrigado, seu Pedro. Muita gente comenta que se tivessem um CREA Júnior durante a graduação, seria diferente muitas vezes. Eu vi o pessoal ali no chat, ó. A Letícia, as entidades de classe buscam desenvolver mecanismos que promovem o aperfeiçoamento profissional, sua capacitação, formação e aprimoramento. É importantíssima a participação e fazermos a nossa parte. Parabéns ao CREA Júnior SC pela organização do painel e parabéns aos palestrantes. Esse time é show. Muito obrigado, Letícia. Gente, eu também vou dar por encerro, eu vou entrar nos finalmente aqui, fazer o encerramento. Não deixem, para você que chegou agora, você que ainda não fez, não deixe de fazer a sua doação. Tem o QR Code aí no canto esquerdo da tela para você fazer a doação para o Engenheiros Sem Fronteiras, apoiar o trabalho deles. Eu gostaria de agradecer a presença dos três que estão aqui agora, nossos 3 convidados, mas os 4, né? A Camila também acabou de sair, mas agradecer a você, Mauro, agradecer a você, seu Alfredo, agradecer a você, Everson, agradecer a você, Camila, pela presença, por aceitarem o convite, as respectivas entidades de classe de vocês também, parabenizar, agradecer aí o convite. Espero que as entidades aí tenham vida longa, a gente tem aí cada vez mais valorização, a gente tem cada vez mais profissionais, então, realmente, agradecer também a presença aí de quem ficou nos acompanhando, de quem nos acompanhou, e desejar aí um bom domingo. Ainda não esqueçam, o evento volta à tarde, tá? Ainda continuamos hoje à tarde. É o nosso último dia de evento, nosso último dia de ENESC, e uma boa tarde a todos aí. Até mais, pessoal. Um grande abraço aí.